Oi, gente! TV Beliosca de volta com mais um Papo de Boleira. Voltei hoje para dar início à nossa série sobre ingredientes. Vão ser uma série de vídeos, em cada um deles eu vou falar de um ingrediente específico, vou mostrar o ingrediente, vou dizer de onde que vem, para que serve e como que usa. Aí você que já faz bolo faz tempo, vai virar para mim e falar: "Poxa, Cris, eu sei o que que farinha, o que que é ovo, o que que é açúcar. Por que que você não dá logo a receita? Porque só o que eu quero é fazer o bolo." Aí eu vou te perguntar o seguinte: já aconteceu com você alguma vez de você fazer a receita direitinho como ela foi escrita, põe o bolo no forno e ele não cresce? Ou ele fica cascudo? Ou ele fica seco demais? Ou ele cresce, fica fofo demais que acaba sendo um problema porque ele quebra, esfarela e você não consegue trabalhar? Ou o pior de tudo, você faz tudo direitinho, põe o bolo no forno, ele cresce, bonito, você tira do forno, ele esfria e afunda no meio? Já aconteceu com você qualquer um desses problemas? Porque já aconteceu comigo. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para consertar o problema quando ele acontece? Ou melhor ainda, como é que a gente evita que o problema aconteça numa próxima vez? Entendendo a função que cada ingrediente exerce dentro da receita. E não só para consertar problema. Você quer incrementar uma receita antiga, quer elaborar um produto novo, desenvolver uma receita, você precisa saber não só a função ou as funções que cada ingrediente exerce, mas como eles se comportam quando eles estão misturados numa mesma receita. Quando a gente fala de ingrediente, e vou falar de confeitaria, numa fórmula, porque uma receita nada mais é que uma fórmula química. Os ingredientes, eles vão exercer 6 funções específicas. Existem os ingredientes que vão contribuir com a estrutura do produto, seja pão, bolo, biscoito, enfim, o produto de confeitaria. Existem os ingredientes que vão contribuir com a maciez do produto, os que vão contribuir com a umidade do produto, os que vão absorver a umidade da massa, os que vão fazer o produto crescer e os que são responsáveis pelo sabor. E uma coisa importante lembrar, um ingrediente ele pode e muito provavelmente vai exercer mais de uma função dentro da mesma receita. A farinha vai cuidar da estrutura e da absorção de umidade. O açúcar, ele vai dar maciez e sabor. Então, quando a gente começa a querer trocar ingrediente, tem que entender o que é que cada um deles faz. Quando a gente fala de estrutura, que é o alicerce do produto, o que é que a gente está falando? O que é responsável pela estrutura do produto? É a proteína. Sejam as proteínas da farinha, do leite, dos ovos, proteínas diferentes que contribuem que exercem a mesma função, que é a estrutura. No caso da farinha, por exemplo, são 2 proteínas diferentes que, em contato com o líquido e com ação mecânica, seja de sovar a massa ou de bater na batedeira, cria a rede de glúten. E aí o glúten, ele é muito bom e necessário se você quer fazer pão, mas ele é muito ruim se você quer fazer bolo. O bolo, quando a farinha tem muita proteína, o bolo fica duro e pesado. Se não tem proteína necessária, porque também não é só tira a proteína, se não tem proteína necessária, o bolo até cresce, mas ele não tem estrutura interna e você tira do forno, ele esfria, afunda, porque ele não consegue se segurar. Quais são os ingredientes que contribuem com a maciez do produto? O açúcar, as gorduras e as gemas que têm gordura na sua composição. E por gordura, eu estou falando de todas, a manteiga, a margarina, gordura vegetal, óleo, gordura de porco. O açúcar e as gorduras, eles contribuem com a maciez de 2 formas diferentes. As gorduras, elas vão interferir no desenvolvimento do glúten. E vou explicar o que é glúten e vou mostrar para vocês mais para frente, vai ficar fácil de entender. Mas por enquanto, o que é importante lembrar? As gorduras interferem no desenvolvimento do glúten. O açúcar, ele encurta a rede de glúten. Ingredientes diferentes, exercendo funções parecidas, contribuindo para o mesmo resultado final.
Os ingredientes que contribuem com a umidade do produto são todos os líquidos, seja leite, água, suco, mas também a água que está contida dentro dos ovos, dentro da manteiga, de creme. Então, todos os líquidos vão contribuir com a umidade. Mas o que é que absorve essa umidade? A farinha, o cacau. E aí vocês que querem trocar, gosta da receita de baunilha e quer trocar por chocolate, pergunta, posso só trocar um pouco da farinha por um pouco de chocolate ou por um pouco de cacau? Depende. Se o seu chocolate é um chocolate em pó com um percentual pequeno de cacau, até não vai fazer tanta diferença. Mas quanto maior o percentual de cacau, até chegar no cacau 100%, mais ele absorve a umidade da massa. Então não dá simplesmente para trocar farinha por cacau e esperar que seja o mesmo bolo molhadinho e fofo. Quais são os ingredientes que fazem o produto crescer? Existem dois tipos, os naturais e os químicos. Os naturais é o fermento biológico, o ar e o vapor. O ar pode estar incorporado dentro da manteiga com o açúcar, se você fez o bolo pelo método cremoso, pode estar incorporado nos ovos, se você bateu a clara em neve e adicionou no final. O vapor, toda a água que é parte de um ingrediente líquido, que vai para o forno, vai aquecer, vai virar vapor e vai ajudar a fazer o produto crescer. Os químicos são os fermentos, seja o fermento em pó, o bicarbonato de sódio, o cremor de tártaro. São ingredientes diferentes, têm características diferentes, mas que na combinação certa, eles produzem o mesmo resultado, que é o gás carbônico, que vai ajudar o produto a crescer. E no final são os ingredientes que contribuem com o sabor. E aí podem ser várias coisas. O leite, a manteiga, o suco de fruta, os extratos, a baunilha, a fruta em pedaço, nozes, o açúcar, o sal, qualquer outro tempero, canela, enfim, tudo que você coloca dentro da receita que vai contribuir com o sabor. Esse é um dos mais fáceis de trocar, de substituir um pelo outro, mas com o devido cuidado. No caso do cacau já expliquei, no caso do leite, por exemplo, você não quer fazer um bolo de baunilha, você quer fazer um bolo de laranja. Aí você pega, poxa, tem 200 ml de leite, vou colocar 200 ml de suco de laranja. Funciona? Pode funcionar e pode não funcionar. Por quê? Porque quando você troca um ingrediente pelo outro, não é só a quantidade. Tira o leite 200 ml, você está tirando o ingrediente que contribui com a umidade, o ingrediente que contribui com a proteína, ou seja, é a estrutura, e o ingrediente que absorve a umidade, que são os sólidos do leite. Aí quando você coloca o suco de fruta, a única coisa que contribui é com a umidade. E aí o que você faz com a estrutura e com a absorção da umidade? Entendeu? Então eu quero explicar para vocês, pode parecer complicado no começo, mas o meu objetivo é que daqui para frente eu vou bater tanto nessa tecla que vai chegar uma hora que você vai ler a receita e sem pensar você já vai saber se é uma receita balanceada ou não. Você vai poder olhar a receita e se ela não te diz se você vai usar o cacau alcalino ou o cacau natural, você sabe. Por quê? Pela combinação de ingredientes você sabe. Aí, se você quiser trocar no dia, por exemplo, eu só tenho o cacau alcalino, posso usar ou não nessa receita? Como é que eu vou substituir? E por aí vai. Então, o que eu quero é que, por enquanto, pode até ficar um pouquinho complicado no começo, mas vamos bater nessa tecla para quê? Para que todo bolo que você faça, seja a receita minha, seja a receita da onde vier, seja a receita da avó, a receita de qualquer site, que você tenha sucesso sempre. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, é importante para eu saber se a linguagem está clara, se está ficando complicado ou não, eu volto para explicar. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve no canal e compartilha os meus vídeos nas suas redes sociais. Essa é a melhor forma de me agradecer. Quando você curte, se inscreve no canal e compartilha, para mim é o equivalente se você estivesse me dando um abraço. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe,